Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira às 8 horas da noite em partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como o Corinthians perdeu a primeira partida por 2-0 no Beira-Rio, o Timão terá obrigatoriamente que vencer esse confronto por 2-0 para forçar a disputa de pênalti ou vencer por 3-0 e garantir a classificação direta. Para esse confronto, o técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques confirmados. Os atacantes Vitinho, Kaique, Memphis Depay e Yuri Alberto todos estão fora. O atacante Yuri Alberto, Vitinho e Kaique ambos estão lesionados. Vitinho e Kaique com um problema cirúrgico no joelho e o Yuri Alberto com um problema na coxa que deve se estender até o jogo da Libertadores contra o Rosário Central. Já o Memphis Depay ainda está resolvendo algumas pendências em relação à renovação de contrato do holandês, então fica fora desse confronto tão importante. E já na defesa do Corinthians, os desfalques ficam por conta do lateral esquerdo, que está lesionado, e acredito também que o meio-campista Charles não deve estar à disposição, assim como Alex Santana. Confira agora comigo, fiel, a provável escalação do Corinthians para esse confronto. Mas antes de você conferir a provável escalação do Timão, gostaria de pedir a todos vocês que possam ajudar, se puder, colaborando com o canal, ativando a opção Seja Membro e pagando um valor mensal de cerca de R$4 por mês. Você ajuda demais colaborando e ajudando no crescimento do canal. Fernando Diniz deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do Timão com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, no meio de campo do Corinthians, Ranieri como primeiro volante, um pouco mais à frente André e Breno Bidon, e como um camisa 10 Rodrigo Garro, e o ataque com Caio César e Guinegão. Mesmo o atacante Guinegão só ter sido titular no último confronto contra o Internacional e ter sido um dos jogadores que o Diniz pouco utilizou até aqui nessa passagem dele no Timão, acredito que ele deve manter o Guinegão como 9 do Timão nessa partida, já que o Timão aí precisa de gols, então não vejo o porquê dele jogar com um falso 9 ou com outro jogador que não seja o Guinegão, um jogador jovem que ataca a profundidade, um jogador que tem o faro do gol. Assim como o Pedro Raul, outro centroavante de origem, acredito que a disputa está entre esses dois camisa 9 aí de origem que podem substituir o Yuri Alberto. Já o meio de campo, acredito que não tem dúvidas, acredito que iremos com Ranieri, Breno Bidon, André e Rodrigo Garro, que é o que temos a melhor à disposição. Jogadores que entregam tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Rodrigo Garro, um jogador que tem deixado um pouco a desejar nos últimos jogos depois dessa pausa para a Copa do Mundo, mas é um jogador super importante no elenco, um jogador que acredito que pode fazer a diferença nesse confronto, onde o Corinthians precisa tirar a diferença de 2 gols do Internacional. O sistema defensivo também será bastante útil para não tomarmos gols e nos complicarmos ainda mais nessa mata-mata contra o Inter. Então, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, dupla de zaga com Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, acredito que é o que temos de melhor à disposição no sistema defensivo, com Hugo Souza defendendo nossa meta e sendo, quem sabe, o herói dessa classificação, já que se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis, onde o Hugo Souza é e sempre foi gigante com a camisa do Timão. Por ser um confronto em que o Corinthians precisa ir para cima, vejo o Timão tendo total controle das ações e o Internacional se defendendo, assim como foi no Beira-Rio, uma equipe que recuou as suas linhas e jogou bem baixo, apostando nos contra-ataques. E o Timão, uma equipe em casa sempre muito forte, a tendência é que consiga ter o domínio das ações no ataque. Meu palpite é o Corinthians vencendo esse confronto por 2-0, com gols de Jesse Lingard no segundo tempo, e acredito que também o Caio César marcará um gol nessa partida. E você, pessoal, deixe nos comentários qual será o seu palpite para esse confronto entre Corinthians e Internacional no confronto de volta das fases de oitavas de final da Copa do Brasil.
Não se esqueça também, pessoal, de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante, fiel. Valeu, pessoal, e até os próximos vídeos.